Queridos, graça e paz, é bom, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, poder entrar no seu lar, poder falar com você e que Deus abençoe a sua vida. Nosso objetivo aqui é refletir na palavra e antes de ler o texto e refletirmos, nós queremos fazer uma oração para que Deus esteja nos iluminando e nos abençoando. E nessa oração queremos orar por você que está aí conectado, por você que ainda se conectará, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, independente se você é membro aqui da igreja onde sou pastor, se você não é, se você é de outra religião, não tem problema. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, quando oramos, sabemos que o Senhor nos ouve. E muito obrigado pela vida de cada um que está conectado neste vídeo. E que o Senhor abençoe a cada um, segundo a sua realidade, segundo a sua necessidade. Receba a bênção que vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus e que o Senhor me use para a transmissão da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. E nós vamos lendo e já observando a leitura. E depois leremos ainda no capítulo 5, versos 1 e 2. Primeiramente, então, Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus, isso é depois dele ter criado todas as coisas e agora ele vai criar o ser humano. E a primeira palavra aqui é façamos. Deus disse, façamos. Este façamos é interessante porque é no plural, né? Entendemos aqui que é a Trindade reunida. Façamos, nós faremos, né? Façamos o homem e o homem à nossa imagem. Quando diz o homem, aqui no hebraico, é o ser humano. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é importante parar aqui mais uma vez para observarmos que não estão fazendo iguais a ele. Não estão fazendo aqui Deus, igual a Deus. Não, nós não somos iguais a Deus e nem somos deuses. Também não somos criados deuses. Somos criados uma espécie, né, diferente de seres humanos. Nós somos seres humanos. Tenha o ser humano, né, ele domínio sobre. E agora vai dizer sobre que está dando domínio aos seres humanos. Os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Isto inclui minerais, vegetais, né? Tudo. E sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Observe bem que deu, portanto, Deus, domínio aos seres humanos sobre todas as coisas nesse planeta. Criou Deus, pois, o ser humano, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem e a imagem de Deus, não igual a Deus, mas a imagem de Deus, o criou. Esse o se refere ao ser humano, se refere ao homem, ser humano. E o ser humano, portanto, conclui o verso 27, homem e mulher os criou. Então, quando Deus cria a espécie humana, Deus cria homem e mulher. É o que o texto está dizendo. Ainda o verso 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre ela, sujeitai-a. Em algumas traduções, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí vai prosseguir dizendo, né, sobre esse domínio que Deus
tem dado, o que Deus deu, Diego, ao ser humano. Obviamente não para destruir a terra, mas sim para cuidar do planeta. Deus já tinha esse objetivo quando cria o ser humano, embora inicialmente ele estaria ali no Éden. O capítulo 5, versos 1 e 2, nos diz assim, o outro texto, seria bom você ler todos os 5 primeiros capítulos de Gênesis, considerando o tempo, estamos lendo apenas parte. Este é o livro da genealogia de Adão, ser humano. No dia em que Deus criou o homem, digo, aqui o homem que é ser humano, à semelhança de Deus o fez. Portanto, Deus fez o ser humano diferente de todos os demais animais. Diferente de todos. Você vai ver que Deus, quando Ele sopra nas narinas de Adão, ali o sopro de vida, Ele colocou algo dele em nós. E o homem se tornou alma vivente. O homem se tornou diferente de todas as demais criaturas. O homem se tornou a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus a colocou em nós. Nos agraciou com isto. E, portanto, também o homem se tornou eterno, porque como imagem e semelhança de Deus, o ser humano, independente se é crente, se não é crente em Deus, ele é eterno. Ele não deixará de existir jamais. Homem e mulher, verso 2, os criou. Criou o ser humano, homem e mulher, e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, ser humano, no dia em que foram criados. Portanto, o ser humano é uma criatura. O ser humano não é Deus e não são deuses. O ser humano é criatura de Deus, que Deus criou com um determinado propósito, para a glória dele mesmo. E os criou homem e mulher, isto é, nos criou macho e fêmea, nos fez um casal, nos criou um casal, um macho e uma fêmea, e os abençoou e ordenou que crescessem, que se multiplicassem, que dominassem a terra, que trabalhassem, portanto, nesse sentido, sobre a terra. E o primeiro trabalho do homem, inclusive, foi de dar nomes, os nomes dos animais. Olhando nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, cremos na Bíblia como a única regra de fé e de prática. E nós as observamos como revelação de Deus para nós. No entanto, vários países, confessionais de diversas confissões ou diferentes confissões, inclusive o Brasil, até a Constituição de 1988, era um país confessional, que dizia ser um país católico romano. Há países confessionais, ou protestantes, ou hinduístas, ou espíritas. No caso do Estado brasileiro, até a Constituição de 1988, era um país confessional. Daí por diante se tornou um país laico. E nós dissemos no vídeo que antecede a este, intitulado ali sobre o que há a ver a igreja com poderes governamentais, e nós dissemos que essa ideia de laico, ela surge na Reforma Protestante, na defesa de que todos têm o direito de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, e de que o Estado não deve querer intervir no seio da igreja, e nem a igreja querer administrar o Estado. Essa é a ideia reformada de um país laico, e que surge ali na Reforma Protestante. O Brasil, portanto, hoje se diz ser um país laico, embora algumas ideias de laicismo, de país laicos, tenham sido uma ideia de ser anticristão, quando na verdade a ideia de país laico surgiu
pelo próprio cristianismo ali na Reforma Protestante, conforme visto no vídeo anterior a este. E quando o Brasil era um país confessional, ele então andava, obviamente, orientado, né, por aquela confissão que ele assim dizia ser. O Estado se dizia ser. E ele seguia ali as orientações daquela confissão. Como, por exemplo, em 1229, fora feita a proibição da leitura da Bíblia. Esse edito que proibia ler as Escrituras sobre duras penas, era proibido ler a Bíblia. E este ato, né, fez com que, inclusive, aí os mais antigos, ainda vivos em nossos dias, porque há pouquíssimas décadas atrás é que parou, por exemplo, no Brasil até então, a missa era feita em latim, né, porque não se podia ler a Bíblia no vernáculo ou no português para o povo. Aí os mais idosos viveram esse tempo. No Brasil também não era considerado por longo tempo o casamento se não fosse perante um sacerdote romano, assim o casamento não teria validade. E em algumas cidades também no Brasil, não se podia sepultar indivíduos, né, no cemitério daquela cidade se ele não confessasse a fé do Estado. Inclusive pastoreei na cidade de Lajinha, em Minas, né, onde você tem uma igreja lá centenária, né, e você vai ter um cemitério bem nos fundos da igreja, assim no morro em cima, porque tinha 2 cemitérios, né, porque no início lá da cidade não podia sepultar qualquer indivíduo de fé diferente no cemitério da cidade. Há países hoje ainda confessionais, como dito, e a maioria se dizem laicos, mas alguns desses que se dizem laicos, na verdade, têm se postado como anticristãos, ou por que não dizer anti-religião. Nós da igreja defendemos a Bíblia do Senhor Jesus Cristo, defendemos a Bíblia como a última palavra. Defendemos a Bíblia como a única regra de fé do que cremos e de prática do que devemos praticar. Assim era na igreja primitiva, assim retornou a ser na Reforma Protestante, que estamos comemorando hoje, 31 de outubro, mais um aniversário da Reforma Protestante, considerando que o início da Reforma foi ali em 31 de outubro de 1517. Como já visto, portanto, né, alguns jalecos da ciência hoje têm procurado ocupar o lugar da toga e dar a última palavra sobre a verdade, inclusive no âmbito religioso. Mas nós cremos que a Bíblia é a verdade, conforme disse Jesus em João 17, versículo 17. E nós temos a Bíblia como sendo a verdade, como sendo a palavra de Deus para nós, a revelação de Deus para nós, em todas as coisas. E respeitamos o Estado e obedecemos às leis do Estado, desde que elas não venham a nos proibir de amar a Deus e ao próximo, não venham a nos proibir de sermos servos do nosso Deus. Há contradições, pastor, logo que alguns jalecos da ciência têm se oposto à igreja. Há contradição entre a ciência com a Bíblia? De forma alguma, não há contradição. É uma revista, não sei se a minha pronúncia aqui é correta, né, chamada Red Digest, e alguns anos atrás publicou ditos de mais de 80% de cientistas pai de alguma coisa na área da ciência. E todos eles, crentes em Deus como Criador dos céus e da terra, crentes no Deus das Escrituras, citando alguns dentre eles, Albert Einstein, né, judeu, portanto, crente no Deus, Criador dos céus e da terra, embora não cristão, mas judeu, né, Isaac Newton e outros, mais ou menos uns 80% ali de cientistas, pai de alguma coisa, que nos inícios, nos primórdios da ciência,
e que, de fato, homens crentes na Bíblia e crentes em Deus. Até porque veio, com a Reforma Protestante, o direito e a liberdade de expressão, o direito à liberdade de religião, o direito e a liberdade de se fazer ciência. E isso vai facilitar, a partir de então, a evolução das artes, a evolução da ciência, né? O iluminismo, revoluções como a francesa e outras. Se você olhar as 3 maiores e mais importantes universidades do mundo, e Oxford, Stanford e Harvard, são criadas por protestantes, por servos de Deus. O próprio João Calvino, um dos reformadores, que chegou a ser governador de Genebra, uma das primeiras coisas que vai fazer é a universidade ali em Genebra, inclusive para formar pastores. Sempre defendemos o desenvolvimento da ciência. Uma das maiores universidades da América Latina, que é o Mackenzie, é uma autarquia da IPB. Olhando para a Bíblia, Salomão, rei, cientista, inclusive algumas das suas descobertas foram confirmadas agora milênios depois por Carlos Linneu, cientista, né? E Salomão, rei, cientista, artista, poeta, músico e etc. O próprio Deus fala acerca dele, de que antes dele não houve homem mais sábio do que ele, e que depois dele não haveria outro igual. Portanto, pelo contrário do que alguns nos chamam de retrógrados, de ultrapassados, somos defensores da ciência. E observando as Escrituras, conforme lemos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E porque o homem é à sua imagem e semelhança, que o homem é capaz de tirar um coração de um corpo humano, mexer ali no corpo humano, colocar o coração de novo e ele funcionar. Que o homem é capaz de abrir a cabeça, fazer cirurgias hoje que seriam coisas complicadas, no entanto, fazer parecer coisas simples. Que o homem é capaz de fazer um avião voar com 90 mil quilos dentro, ou capaz de construir navios transatlânticos de vários andares, capaz de cortar os oceanos. E outras tantas proezas da tecnologia e da ciência, exatamente isto que nos diferencia de todos os demais animais, o sermos a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, enquanto alguns querem parecer um pouco mais com um macaco, nós queremos parecer mais e mais com o nosso Deus. Tomando, inclusive, nos revestindo do caráter de Cristo, Jesus Cristo 100% homem, mas também 100% Deus. Deus criou o homem, portanto, à sua imagem e semelhança. Quando sopra no homem o seu fôlego de vida e ele se torna alma vivente, ali nos tornamos também a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou o homem e o criou macho e fêmea, e os abençoou, e mandou que crescesse, se multiplicasse e dominasse sobre a terra. Deus criou o homem, assim, portanto, sexo masculino, sexo feminino, macho e fêmea. Mas Deus criou também indivíduos assexuados. Não ser humano, alguns seres vivos, alguns tipos de largatos, alguns tipos de cobras, em que um indivíduo sozinho consegue se reprocriar. Deus criou também indivíduos, seres vivos, não seres humanos, que se você partir no meio, as duas partes, cada uma delas vão se regenerar e vão se tornar 2 indivíduos, ou mais, sendo ali replicados. Deus criou as coisas infinitas em grandiosidades, como a extensão indizível do universo. Deus criou também algo infinito em pequenez, que à medida que o ser humano vai descobrindo ali sobre a célula, cada vez mais vai fazendo novas descobertas, uma infinitude de pequenez, que também Deus criou, o infinito em pequenidade. Deus criou todas as coisas. Não há nada que Deus
não tenha criado. E a grande dificuldade do ser humano é se aceitar como sendo criatura, e por isso começa a rejeitar a Deus, muitas vezes orientado e iluminado por Satanás. 2 machos ou 2 fêmeas, na verdade são um par, à luz das Escrituras. Porque Deus criou o homem e a mulher. E a palavra do Senhor, todavia, em Mateus capítulo 5, verso 43, nos diz: amai os vossos inimigos, abençoai, amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que, orai por aqueles que vos odeiam, abençoai aqueles que vos odeiam, não os amaldiçoeis. Né? Romanos 12, versículo 14. Portanto, mesmo aqueles que pensam tão diferentes, aqueles que pensam que a Bíblia é uma falácia, aqueles que pensam que a religião é desnecessária, aqueles mesmo que nos persigam ou em alguns países nos prendem e até nos matam, mesmo assim, à luz das Escrituras, nós temos que amá-los, nós temos que respeitá-los, amá-los, e nós temos que orar por eles, e nós não podemos odiá-los, e nós jamais seremos violentos com alguém. A Bíblia nos condena, a Bíblia condena todo e qualquer tipo de violência. Não somos favoráveis, não apoiamos e não aprovamos violência contra ninguém, nem mesmo contra os inimigos. Se alguém nos fizer mal, temos que orar por eles, temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Se entrar na igreja alguém de uma confissão diferente, se entrar na igreja alguém descrente da Bíblia, se entrar na igreja alguém querendo nos fazer mal, mesmo assim temos e devemos tratá-lo bem, orar por eles e respeitá-lo, porque ele é um ser humano, ainda que diferente, de uma filosofia diferente, de uma denominação, de uma igreja diferente ou até mesmo ateu. A palavra do Senhor em Mateus 28, capítulo 28, 19 e 20 vai nos dizer que nós temos que, todavia, pregar o Evangelho a todas as nações. E Marcos, no mesmo texto, registra que a toda a criatura, a todo indivíduo, a todo ser humano, cabe-nos a nós, Igreja de Cristo, anunciar as verdades das Escrituras. Aquele que crer será batizado, será salvo, que não crer será condenado. Mas com relação a aceitar, a concordar, a não concordar, isso não é da nossa conta. Isto é entre o indivíduo e Deus. Contudo, nós não apoiamos pecado, nós não compactuamos com o pecado, nós não concordamos com o pecado. E sim, nós falamos que o pecado é pecado, porque a Bíblia diz que pecado é pecado. E como dissemos, a Bíblia para nós é a palavra de Deus. Pregamos a verdade. E João 17 nos diz que a palavra de Deus é a verdade. Por isso cremos que Deus criou o ser humano e nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso cremos que Deus criou o indivíduo, o ser humano, homem e mulher. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, de forma muito clara, e nos diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem injustos, impuros, quer dizer, aqueles que são sujos, né? Contrário de puros, impuros, nem idólatras, que adoram a outras coisas senão a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ficam falando mal dos outros, nem roubadores, corruptos, ladrões, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes destas coisas, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A palavra de Deus, portanto, nos diz isto.
Ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, a palavra do Senhor nos diz assim: quanto, porém, aos covardes, algumas traduções diz tímidos, ou outras, medrosos, são sinônimos, covarde, medroso, tímido, não é aquele que tem medo de dizer a verdade, aos incrédulos que não acreditam, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe no lago que arde com fogo e enxofre será, a saber, a segunda morte, que é uma metáfora. A segunda morte quer dizer iniciar a morrer, nunca terminar de morrer, aonde o fogo do inferno não apaga e o verme da vida não morre. Mateus 25, 31 a 34, para encerrar aqui a leitura. Mateus 25, 31 a 34, nos diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações, todo tipo de gente, toda criatura, todo ser humano, serão reunidos na sua presença. E observe bem, hein? Tanto os crentes quanto os descrentes estarão ali no grande tribunal, no dia do grande juízo. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Se porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Observe bem, no mesmo tribunal. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41 ainda diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É a segunda morte, preparado para o diabo e os seus anjos. Para o que crê no Senhor Jesus Cristo, João capítulo 6, verso 47 vai nos dizer: é verdade, diz o Senhor Jesus, em verdade, eu vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se mantiver rebelde contra o Filho, permanece debaixo da ira de Deus, isto é, na posição de inimigos de Deus. E ser inimigo de Deus, você pode ser inimigo de qualquer um, mas não seja inimigo de Deus. Romanos 8,1, porém, nos conforta e nos consola, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há morte, não há inferno, não há segunda morte, não precisamos ter medo de nada disso, porque isso não existe para o ser humano que crê em Cristo Jesus. O único inferno que nós enfrentamos é nesse mundo, onde passamos por situações complicadas de saúde física, de problemas emocionais. Hoje, quando eu era jovem, eu dificilmente conhecia um jovem que tinha problemas de saúde. Hoje os jovens estão jovens e doentes, problemas emocionais, até criança com depressão. O mundo está cada vez pior. A criminalidade cada vez mais contra as mulheres, contra as pessoas de bem, cada vez mais. O mundo tem melhorado tecnologicamente, cientificamente, mas moralmente, eticamente, tem decrescido. Esse é o inferno que nós vivemos, porque quando morrermos estaremos na glória com Deus. Mas se alguém não crê no Filho, este mundo é o único céu que você viverá. Então aproveite mesmo os prazeres deste mundo, porque encontrarás com Deus. E o inferno também não tem fim, porque o ser humano é eterno, porque o ser humano é alma vivente, porque Deus colocou o sopro da eternidade no ser humano. Deus nos criou. Deus nos criou. Você e eu vamos encontrar com Deus. Se alguém crê nas verdades bíblicas,
se encontrará com Deus. Se alguém não crê, se encontrará também. Deus nos criou macho e fêmea. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso o homem é capaz de todas essas coisas, desse desenvolvimento científico. Deus nos criou e colocou em nosso coração a eternidade. Pôs a eternidade no coração do homem. Diz Eclesiastes 3:11. Soprou em nós sopro de vida e nos tornamos alma vivente, nos tornamos eternos. Por isso, ou estaremos além desta vida, na eternidade com Deus, ou na eternidade no inferno. Onde você estará na eternidade? Se o mundo acabar hoje, se Jesus voltar hoje, onde você estará? Para onde você está indo? Se Jesus não voltar enquanto você estiver vivo, é porque você já terá ido ao encontro dele através da morte. Crendo, não crendo, concordando, não concordando, todos nós morreremos. Todos nós encontraremos com Deus. Todos nós daremos conta a Deus. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Tudo bem. Quando você se encontrar com Deus, saberá se você estava certo ou errado. Deus abençoe a sua vida. Deus derrame bênção sobre o seu lar. E eu quero orar por você, concluindo este vídeo. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Pai querido, abençoe a cada um, para que possamos entender a tua palavra, a começar em mim. Nos abençoe e tem misericórdia de todos nós, porque somos seres humanos, pecadores, falhos, mas louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio de existir e pelo privilégio de poder te ouvir a tua palavra. Muito obrigado. Ajude-nos a compreendê-la e a vivê-la. Em nome de Jesus. Amém.